Amados e amadas, o terceiro e último vídeo, 9 marcas de uma igreja doente. Sim, muitos de nós passamos a conhecer bem, a partir de agora, as 9 marcas de uma igreja saudável. Embora elas nunca tenham sido pretensão de ser a última palavra em tudo que uma igreja deve fazer e ser, as 9 marcas têm sido úteis para lembrar os cristãos, pastores em especial, de elementos necessários que sempre esquecemos em uma era encontrada no estilo. Em certo sentido, as 9 marcas de uma igreja doente poderiam ser simplesmente o oposto de tudo aquilo que compõe a igreja saudável, de maneira que uma igreja doente ignora a membresia, a disciplina, a pregação expositiva de tudo. Mas os sinais da doença na igreja nem sempre são tão óbvios. É possível que sua igreja ensine e entenda todas as coisas certas e ainda assim seja um lugar terrivelmente doente. Sem dúvida, há dezenas de indicadores que uma igreja se tornou disfuncional e enferma, mas vamos falar das 9? Aqui vão as 9 então. Mesmo uma que creia na igreja, prega o evangelho e abraça uma boa eclesiologia, pode estar doente. Ouviram então? Primeira, quanto mais periférico o tópico do sermão, mais entusiasma as pessoas. Uma das coisas que sempre vemos na igreja é que sermões que as pessoas mais amam são aqueles que lidam com os temas centrais da Bíblia. Elas amam ouvir a respeito do pecado, da salvação, sobre a glória de Deus, sobre a providência, sobre Cristo e a cruz. Não é que eles nunca ouçam os sermões sobre o fim dos tempos, ou questões sociais, ou mordomia financeira, ou casamento, ou paternidade, maternidade, mas elas parecem mais apaixonadas pelas passagens que se concentram mais em culpa, graça e gratidão. Eu fico preocupado às vezes quando uma congregação se cansa de ouvir sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o novo nascimento, a ressurreição, e quer ouvir outra longa história sobre como lidar com o estresse, ou as 70 semanas em Daniel. Segundo, os funcionários das igrejas não têm o prazer em trabalhar na igreja doente. Todo trabalho tem altos e baixos, todo ofício terá tensão de vez em quando. Mas a igreja deve observar quando os funcionários parecem mal humorados, infelizes, e têm que se arrastar para a igreja cada dia. Os funcionários de suas igrejas desfrutam da presença de uns dos outros. Eles conversam entre si como amigos no salão de comunhão. Você vê rindo juntos? Senão, pode haver estresse em andamento ou conflito e algo pior. Terceiro, o pastor e sua esposa não se dão bem. As 9 coisas que a igreja esteja doente. Não estou falando das desavenças corriqueiras de um casal ou dos períodos difíceis pelos quais todo casal passa. Estou falando de um casamento que esfriou e perdeu o amor. O relacionamento superficial, carente de paixão. Toda a igreja deveria ter algum mecanismo preparado para perguntar ao pastor e à sua esposa como vão ou não o casamento. Igrejas podem sobreviver a muitos conflitos, mas raramente serão lugares felizes e saudáveis se o pastor e sua esposa estão secreta ou abertamente infelizes e doentes. Quarto, quase ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Igrejas lidam com as finanças de diferentes maneiras. Conforme as igrejas crescem, pode ser mais difícil ou até mesmo insensato que todos tenham voz na alocação de cada centavo. Ainda assim, quando se trata de finanças, exagerar para o lado da transparência raramente é uma má ideia. No mínimo,
Deve haver mais do que um pequeno grupo de pessoas que saiba e tenha voz sobre para onde vai o dinheiro. Não faça o salário do pastor uma questão de segurança nacional. Quinto, a equipe de liderança nunca muda ou nada muda. Ambas as situações são sinais alarmantes. Por um lado, a igreja fica com um olhar muito limitado para si mesma, quando nunca há sangue novo entre líderes. Se os seus presbíteros, diáconos, líderes de comissões, líderes de pequenos grupos, professores, coordenadores, membros do grupo de louvor, são os membros agora desde há muito tempo, você tem um problema. Talvez os antigos líderes gostem do poder, talvez ninguém mais esteja sendo treinado, talvez sua igreja não tenha recebido ninguém novo em 20 anos. Todos esses são grandes problemas. Por outro lado, se os presbíteros nunca estão interessados em servir mais um termo e os funcionários nunca ficam por mais de 2 anos, a cultura da sua igreja pode ser muito confinada, muito cheia de conflito ou muito impiedosa para com os erros honestos. Sexto, ninguém jamais é levantado da igreja para o ministério pastoral ou é enviado da igreja ao serviço missionário. Boa pregação inspira homens jovens a pregar, clareza sobre o evangelho empolga homens e mulheres a compartilhar o evangelho com aqueles que não ouviram. Igrejas menores podem não enviar obreiros todo ano, mas a congregação que quase nunca produz pastores e missionários quase nunca é uma igreja saudável. Existe uma lentidão exacerbada na tomada de decisões. Isso pode ser culpada da congregação. Alguns membros insistem em aprovar cada decisão, desde a contratação dos funcionários, a duração do culto e a cor do carpete. Se todos têm que votar em cada decisão, a sua igreja nunca será maior do que o número de pessoas informadas que podem votar em cada decisão, que é um número bem pequeno. Essa lentidão pode ser culpa do pastor. Em algumas igrejas nada acontece com a aprovação pessoal do pastor e a sua direta supervisão. Uma receita certeira para que as guerras territoriais, crescimento atrofiado e afastamento de líderes talentosos. Oitava, a pregação se torna errática. Isso pode ter muitas formas. Talvez o pastor não compartilhe mais o público com outros membros e ocasional convidado de fora. Talvez o oposto esteja acontecendo e o pastor parece estar chamando de substituto mais frequentemente do que o contrário. Talvez a pregação tenha se tornado mais virulenta, ou sempre martele no mesmo tema, ou mostre sinais de pouca preparação e entendimento. Talvez você tenha notado que o pregador está contando mais com vídeos e falando sobre ele que não são de sua autoria, ou constantemente reutiliza matérias repetitivas. Ninguém quer que o pregador seja enfadonha. Algumas variações devem ser esperadas e bem-vinda, mas preste atenção, se o pregador parece doutrinariamente estável, irritável ou exausto. Nona e última hipótese da igreja estar doente. Há problemas que todos conhecem, mas ninguém conversa abertamente a respeito. Igrejas doentes muitas vezes têm uma grande regra tácita. As pessoas que mencionam os nossos problemas é que tem problema. Pode ser um pastor que não sabe pregar, um organista que nunca fica para ouvir o sermão, um presbítero que diz que está em um relacionamento ilícito, um diretor da juventude que não tem jeito para falar com crianças, um funcionário que não dá com ninguém, que não se dá com ninguém, um líder que lidera por ordens de intimidação. O melhor é que muitos problemas sejam tratados em secreto diretamente, mas isso não é desculpa para fazer vista grossa, para que todos possam
ver claramente. Falar sobre aquilo que todos conhecem é muitas vezes o primeiro passo para tirar o problema do seu poder incapacitante. Essas são as 9 hipóteses de que uma igreja está doente. A sua está doente? Somos da igreja de Cristo. A igreja não é uma instituição humana, o clube associativo. A igreja é instituída por Yoshua Mashiach, dirigida pelo Espírito Santo, e deve fazer a vontade de Deus na terra. Ela está em todo o planeta, congregando-se com os que foram salvos pela obra de Cristo na cruz, os que foram lavados pelo sangue de Jesus e que receberam uma nova vida. A palavra igreja vem da língua grega ecclesia, que significa reunião, grupo de pessoas. Sua origem é no termo chamado para fora, pois os gregos chamavam em cidades por meio de uma trombeta as pessoas para fora de suas casas para uma reunião, sempre que precisavam. Da mesma forma, nós fomos chamados para fora de uma vida vazia e pecaminosa. Pela pregação do Evangelho, ouvimos a voz de Deus e respondemos nos reunindo com os nossos irmãos para uma nova vida. Qual é a principal tarefa da igreja? Edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus está dizendo que a principal tarefa da igreja é retirar vidas que estão presas pela força das trevas, resgatando-as do inferno, retirando-as das mãos do diabo. A igreja é luz em meio ao mundo de escuridão. É o sal que tempera o mundo sem sabor. É a igreja de Cristo, o corpo que age na terra, manifestando as obras do cabeça, que é Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 8. E depois que as pessoas recebem o evangelho da salvação, o que se faz com essas pessoas? Aí elas se integram na igreja, que deve ser um ambiente puro e santo, de comunhão, amizade e edificação pela palavra de Deus. A igreja é o lugar onde Deus cura os feridos de corpo e alma. É o lugar onde se oferece socorro ao mundo conturbado. Mas também é o lugar onde os cristãos têm a oportunidade de trabalhar para Deus, crescendo em seus dons ministeriais. A igreja é a mão poderosa, amorosa de Deus na terra. A igreja é você, somos nós. A igreja é você e eu, unidos pelo amor de Cristo. Mas sempre é bom refletir: será que temos feito o nosso melhor? Será que estamos atuando como Cristo quer? Que Deus abençoe cada um de nós nessa palavra, em nome de Yoshua Mashiach. Sim, amados e amadas, serei salvo se permanecer em minha denominação? Depende. Se você tem fé, se você acredita na palavra, se você ouve a palavra de seus pastores, a palavra escrita verdadeira da Bíblia. Sim. Denominação nenhuma tem o poder de salvar você, ou de impedir que uma pessoa seja salva. Porque a salvação é somente pela fé e o amor em Cristo. Não importa onde a pessoa esteja no momento de sua conversão, se ela reconhecer-se pecadora e pedir perdão a Deus, colocando sua fé no Senhor Jesus, na obra que foi consumada lá no Calvário para salvar nós pecadores, essa pessoa será salva. A salvação é puramente por graça e não por alguma obra que façamos pela adoção de alguma religião. Sim, mas a salvação é pela fé e pela obra. Existe pessoa salva em todo lugar, em todas as denominações religiosas, certas ou erradas. Sim, muitas, embora não necessitem permanecer nelas para serem salvas. Mas depois de salvas, a frequência a uma religião pode atrapalhar muito sua comunhão com Deus e seu crescimento
no conhecimento de desfrutar a palavra. Eu digo isso simplesmente baseado nos fatos que eu vejo e nos fatos de que Deus não criou nenhuma denominação e a sã doutrina dos apóstolos até mesmo alertam contra cristãos serem separados ou divididos por diferentes nomes, seja de sistemas, seja de pessoas. Paulo, guiado pelo Espírito, dá isso o nome de carnalidade. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou Paulo, eu Apolo, eu Cefas, eu de Cristo. Este Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como os carnais, como meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 e 13. Além de estar errado adorar a Deus sob fundamentos sectários, que o próprio Deus abomina, existe um princípio importante da palavra de Deus que indica que devemos nos apartar da iniquidade. Isso pode tanto indicar o mal moral doutrinário, como também o mal eclesiástico. Estar associado a algo que contenha má doutrina, má igreja, como eu citei já lá em cima, faz você cúmplice do mal que é ensinado à prática ali. Vou repetir, é muito sério isso. Atenção, amados e amadas. Você estar numa denominação, ouvir as pregações, só pregações, às vezes que não condiz com a Bíblia, pregações que só dão prosperidade, cura, promessas de lucro, e você aceita, você é cúmplice do mal que está sendo dito ali. A igreja não é má. O mal é os membros que estão nela, que aceitam as mentiras contadas por certos pastores. Todavia, o fundamento de Deus fique firme, tendo esse selo. O Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vasos para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que um coração puro invoca o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versos 19 e 22. Em Apocalipse, encontramos a cristandade em todo o seu estado final e posterior ao arrebatamento da igreja. Os verdadeiros salvos da terra, aqui ficarão todas as denominações esvaziadas dos que em seu meio eram genuínos salvos, o trigo permanecendo na terra, apenas o joio. Nesse tempo ainda existirão pessoas que não tiveram oportunidade ou capacidade de crer em Cristo no período em que a igreja estava aqui, e terão essa oportunidade depois, quando escutarem o evangelho do reino. Porém, nenhum dos que tiveram essa grande oportunidade e a rejeitaram, poderão assistir uma reprise da oportunidade de serem salvos, porque o próprio Deus fará com que creiam na mentira por terem rejeitado a verdade. Esses crerão no anticristo, essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,
como todo poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, que diz: a essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Palavras, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 2. Mas, como eu disse, mesmo entre os que se converterão, depois da partida da igreja da terra, haverá um povo ao qual o Senhor chamará o povo meu, mesmo estando associado à corrompida Babilônia, que vocês também conhecem, que é a designação que Deus dará à falsa noiva de Cristo, chamando-se também a grande meretriz. É a esses que o Senhor dá o aviso que também serve para o cristão de todas as épocas que descubram estar envolvido com algum sistema que negue a verdade bíblica. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, porque não seja participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse capítulo 18, verso 4 e 5. Atenção, amados e amadas. Atenção, amados e amadas. Pelo que eu disse, até hoje apenas uma pessoa havia mencionado a denominação na qual você diz fazer parte desde a infância, seja qual ela for. Por isso não dei muita atenção em tentar descobrir o que você professava, mas algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, você chama a atenção o nome da religião, sã doutrina espiritual do sétimo dia. Ora, se é sã doutrina, não pode ter nada a ver com o sétimo dia, o sabato judeu, e se é do sétimo dia, como adventismo ou outras religiões sabáticas, então não se pode ser sã doutrina, mas uma doutrina torta que não conhece a graça e tenta encontrar a salvação por meio da obediência da lei e aos preceitos do Antigo Testamento. Outra coisa faz você tocar o alarme foi você dizer que essa religião foi criada a partir de uma revelação recebida de uma menina de 12 anos em transe mediúnico. Tenho a certeza que já ouvi essa história outras vezes em outras religiões fundamentadas em esoterismo e espiritualismo. A única revelação de que precisamos é a Bíblia, e esse veio diretamente do Espírito Santo de Deus, não de um anjo, o espírito do demônio, o que baixou numa adolescente. Como posso afirmar ser esse caso? Porque a doutrina resultou dessa possessão, é a mesma que judaizantes tentavam plantar no meio dos cristãos da Galácia. Paulo chamou de um evangelho maldito. Amém? Amados e amadas, então, quem salva o homem é Jesus. Sim, em nenhuma outra salvação, Jesus é o único Salvador, pois nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Essa salvação eterna foi conquistada não por bens perecíveis como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Yeshua Mashiach, o Cordeiro imolado. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que os mortos aos nossos pecados
vivamos para a justiça, por fim, por sua chagas fomos curados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. A salvação que Cristo não conquistou, nos conquistou, custou o preço da sua vida divina e humana. É necessário um sacrifício de valor infinito para reparar a ofensa infinita que o pecado provoca contra a majestade infinita de Deus e a sua justiça. Foi preciso a oferta, a imolação de uma vida divina, mas também humana, para satisfazer a justiça divina. Apesar de toda essa prova extraordinária do amor de Deus por nós, muitos batizados renegam essa fé e vão buscar a salvação onde ela não existe. Abandonando o verdadeiro e único Salvador, é a verdadeira e única igreja. Só há uma salvação e o único Salvador é Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. Só há uma igreja ao qual Jesus incumbiu de levar a salvação através da palavra. Todas as igrejas que pregam o Santo Evangelho, pregam a palavra, são igrejas de Jesus. Oferta e dízimo. Vamos falar? Como a teologia da prosperidade transforma a fé em dinheiro para pastores milionários. Eu, pessoalmente, minha pessoa, eu não queria abordar esse assunto, mas o Espírito Santo de Deus me manda, estou aqui a falar. Amém? Então, amados e amadas, a fé deveria ser um lugar de conforto, reflexão, mas para alguns líderes religiosos virou um grande negócio. Tem igrejas que não são igrejas, são empresas. Muitas igrejas exploram a insegurança dos fiéis, o sofrimento dos fiéis para arrecadar dinheiro usando a teologia que eu já falei da prosperidade como justifica. Mas a teologia da prosperidade, filhos, promessa, lucro, tudo que é vantagem, prosperidade, fama, fortuna, dinheiro. O discurso convence as pessoas de que precisam dar dinheiro em troca de bênçãos, entenderam? Na prática, pastores acumulam milhões, que vocês conhecem vários, enquanto seguidores seguem endividados, passando fome e frustrados. No Brasil, essa lógica se espalhou e criou um mercado lucrativo, onde a fé virou mercadoria e a espiritualidade um pretexto para a arrecadação. Quem questiona ouve que está roubando de Deus. Quem doa não vê resultado, se sente culpado por não ter fé suficiente. Redes de templos, programas de televisões, canais de televisões, até partidos políticos sustentam esse ciclo, onde arrecado nunca para, onde a arrecadação nunca para. Mas o que há por trás disso? Como essa doutrina convence milhões de brasileiros a dar todo o seu dinheiro, mesmo quando não tem? A teologia da prosperidade, há igrejas aí que eu já citei, abarrotada de fiéis que vão lá, não para adorar toda a honra e toda a glória a Deus, mas sim para pedir, para obrigar a Deus, dar o que pede. A teologia da prosperidade é isso, é um modelo de crença que relaciona a riqueza à fé. A ideia principal é que, se você dá dinheiro para a igreja, Deus retribui como bênção financeira, cura e sucesso. Mentira! Se você está desempregado ou passando dificuldade, o problema não é a falta de política pública ou o impacto da economia. O problema, segundo essa doutrina, é você mesmo. Ou você tem fé e contribui com a oferta do dízimo, ou está condenado a continuar sofrendo. Mentira! Esse discurso se baseia em 3 pilares. Primeiro, a culpa é sempre do fiel. Se a vida não melhora é porque você não contribui bastante. Mentira! Segundo, o pastor é o intermediário direto de Deus, ele tem autoridade espiritual para determinar bênção e maldição. Mentira! Dinheiro é o sinal de santidade, se o pastor é rico é porque Deus está abençoando sua igreja. Mentira! Então, se o fiel é pobre, ainda não é digno de bênção. Mentira! Como essa doutrina chegou ao Brasil?
A teologia da prosperidade nasceu no United Estados Unidos, no século XX. Seu maior divulgador foi Kenny Hagin, que afirmava que a fé tinha o poder de transformar a realidade material. Essa ideia se espalhou pelo mundo com o crescimento do neopentecostalismo. No Brasil, igrejas como assembleias, eu não vou citar o nome aqui tem vários nomes, adotaram essa doutrina com base em certos pastores neopentecostais que transformaram o dízimo em um sistema de arrecadação altamente lucrativo, onde a fé se torna um produto vendido em cada culto. Os fiéis doam, acreditando que vão receber algo em troca, enquanto isso, os pastores acumulam patrimônio e investem no seu próprio poder. Não há transparência sobre o destino dessas doações. As igrejas crescem, abrem novas redes, investem cada vez mais em campanhas políticas, garantindo influência e poder. Mas se esse modelo é tão explorador, por que tantas pessoas continuam presas a ele? Boa pergunta. O dízimo virou obrigação e não o ato de fé. A arrecadação não acontece só pelo convencimento. Há jogo psicológico muito bem estruturado. As igrejas criam um ambiente onde os fiéis se sentem constantemente pressionados a dar dinheiro. Isso acontece por meio de estratégia como constrangimento público. O fiel recebe o envelope e precisa devolvê-lo com dinheiro. Quem não contribui será exposto. Testemunha ensaiada, as pessoas são chamadas no palco para contar como melhoraram de vida depois de doar. Pressão e culpa, pastores dizem que quem não contribui está roubando de Deus e pode sofrer consequências. Promessas de retorno financeiro, doação é vendida como um investimento, onde quanto mais você dá, mais será a retribuição. Se essa lógica fosse real, os mais pobres já teriam saído da miséria há muito tempo. Mas na prática o dinheiro arrecadado não volta para os pobres, volta para os bolsos dos pastores. Eles financiam as grandes estruturas, influenciam eleições e mantêm o conforto de quem está no topo da hierarquia religiosa. Quem está ficando rico com o dinheiro dos fiéis? A arrecadação de ofertas e dízimo movimenta bilhões no Brasil sem transparência, enquanto os fiéis fazem sacrifícios para manter as igrejas funcionando, crendo que estão fazendo uma obra. Pastores acumulam patrimônio e influências políticas. Certos pastores, por exemplo, ensino estratégico para arrecadar dinheiro dos fiéis. Afirmam em vídeos até, ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. A justificativa irrelevante, desde que o dinheiro entre. Esse dinheiro não fica apenas dentro das igrejas, eles também financiam políticos alinhados a interesses religiosos. Um exemplo é a decisão dos governos. Isso implica que os pastores podem importar mais bens, incluindo isenções. Igrejas não pagam impostos, incluindo compras de carros de luxos, sem pagar impostos, desde que aleguem uso religiosos. Além disso, algumas igrejas aparecem em investigações criminais que já encontraram ligações entre igrejas e milícias, revelando que parte do dinheiro doado pode estar financiando crimes. Sim, pastores pedem sacrifício, mas vivem no luxo. Muitos pastores pedem doações e falam sobre sacrifício financeiro, mas vivem de uma forma diferente dos fiéis que sustentam suas igrejas. Casas amplas, carros de luxos, viagens internacionais, fazem parte da rotina desses líderes, transformando a fé em um negócio altamente lucrativo. O discurso sobre oferta e dízimo mantém esse sistema funcionando.
a promessa de que quem doa recebe em dobro, incentiva fiéis a contribuírem, mesmo quando enfrentam dificuldades, mas no topo da hierarquia religiosa a prosperidade parece estar garantida apenas para os grandes pastores. Amados e amadas, aqui eu quero passar para outro item, como o dinheiro da igreja influencia na política, a falta de fiscalização sobre a oferta, dízimo. Bom, em síntese, os pastores fazem, a maioria, o que querem. Como identificar e evitar a exploração financeira das igrejas? Ter fé não significa sustentar o luxo de pastores milionários. Muitas igrejas constroem uma relação de confiança com seus fiéis, usam essas proximidades para arrecadar dinheiro sem transparência. Se você contribui financeiramente, vale a pena refletir sobre algumas questões. A igreja informa como o dinheiro é gasto? Se não há transparência, há motivo para desconfiança. Não ajude. O pastor tem uma vida simples ou acumula bens de alto valor. Se há ostentação, o discurso sobre o sacrifício pode ser apenas para os fiéis. Não contribua. Há pressão para doar sob promessa de bênçãos. Se a contribuição se torna uma obrigação para que você seja abençoado, pode haver manipulação. Não contribua. A igreja defende isenção fiscais para líderes religiosos. Se há esforço para evitar fiscalização, pode haver interesse que vão mais além. Não contribua. Se alguma dessas respostas forem sim, talvez você seja o momento de questionar para onde está indo tua contribuição. Religiões devem servir à comunidade e não a interesses privados. A fé não pode ser usada como exploração. A ideia da oferta e dízimo foi transformada em sistema de arrecadação que favorece poucos, os pastores somente. Muitos pastores acumulam patrimônio de longos anos, enquanto os fiéis continuam longos anos pobres. Amém? Então, amados e amadas, essa é a palavra do Espírito Santo para quem estiver ouvindo. Mercado da fé. Porque hoje em dia as igrejas tomam tanto dinheiro dos fiéis que às vezes não tem nem sustento próprio. A Bíblia ensina que os fiéis devem devolver ao Senhor o dízimo, ou seja, 10% de suas rendas. Além do dízimo, deve ser dar ofertas voluntárias. Isso sim, no Antigo Testamento, dado aos levitas. Essas dádivas eram proporcionais aos lucros obtidos naquela época. Certo? Hoje, por exemplo, existe, porém, um número significativo de denominações cristãs que extrapolam os ensinamentos bíblicos, transformando-se em verdadeiras empresas de exploração financeira. Certos pregadores da chamada teologia da prosperidade, que eu acabei de dizer, chegam a prometer aos fiéis de que, se forem generosos e suas dádivas, poderão até escolher antecipadamente as bênçãos a serem reivindicadas a Deus. Entre as opções, esse tipo de casa e a marca do carro que desejam ter. Agora, se a tal bênção não acontece como prometeu, a culpa é sempre atribuída a você, que não está com fé necessária para adquirir o que você pediu. Valendo-se da credulidade do povo menos esclarecido, muitos pregadores populistas condicionam a satisfação de necessidade básica de uma pessoa ao montante dos donativos financeiros por ela entregue aos cofres da igreja. As curas das enfermidades, os milagres para melhorar a qualidade de vida são programados como decorrentes de tais donativos. Apelos públicos acabam manipulando os doadores com perguntas como: você prefere uma bênção de apenas R$50 ou de R$500? Mas por que você não reivindica de Deus com fé uma bênção equivalente a R$5.000? Algumas pessoas até poderão melhorar de condições seguindo esses apelos populismo, mas é indiscutível
a realidade é que nem Cristo e nem os seus apóstolos jamais se valeram desse tipo de manipulação. Eles curavam os doentes e ressuscitavam os mortos, sem nunca solicitar e cobrar do seu serviço prestado. Embora os atuais pregadores da prosperidade se digam cristãos, eles são movidos bem mais pela postura gananciosa do que pelo espírito altruísta do profeta Eliseu, desconhecendo que Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Mateus capítulo 5, versos 45. Esses pregadores apresentam ao mundo o Deus caricaturizado, neopotista e agiota. Além disso, os testemunhos exibicionistas vinculados nos meios de comunicações como propaganda das bênçãos, que pode ser alcançado em determinadas denominações cristãs, são claramente reprovados por Cristo no relato da oferta da viúva pobre, Marcos capítulo 12, versos 41 e 44, e na parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18, versos 9 e 14, em Mateus capítulo 6, versos 2 e 4, Cristo adverte: quando podeis der esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao doares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Portanto, a teologia dessa pregação da prosperidade, com seus apelos e testemunhos populistas, não reflete o verdadeiro ensinamento bíblico sobre a fidelidade discreta nos dízimos e nas ofertas. A religião ensina por muitos pregadores da prosperidade que não passa de uma religião de marketing populista para conseguir aumentar a qualquer custo os números de adeptos e recursos financeiros das suas próprias igrejas. Amém? Finalizando então essa pregação de quase 2 horas, me despeço dos amados e amadas, e pelo som do Divino Espírito Santo de Deus eu peço, pelo sangue de Jesus que morreu na cruz por nós e nos remiu do pecado, aqueles que estiverem ouvindo essa palavra e estejam em leito de morte, estejam doentes com doenças malignas, estado de coma, tenham fé, ouçam a palavra, peçam perdão dos seus pecados e creio que Cristo nasceu e morreu por nós na cruz e desceu aos mortos, ressuscitou, terceiro dia está à destra do Pai. Tome posse da cura em nome do sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Me despeço nesse momento com meu ósculo santo a todos os amados e amadas, e que o Espírito Santo de Deus e o sangue de Jesus derramado na cruz lave o seu corpo, a sua alma, o seu espírito e a mim também, e repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, estresse, o medo, a discórdia, a depressão, a aflição, os ataques do inimigo. Repreenda todo esse mal, a mim também, e nos dê vitória, para que sejamos sempre fortes para enfrentar todos os dilemas da vida, e nos revista com a sua armadura, que fiquemos blindados contra o ataque do adversário. E em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, eu me despeço de todos vocês. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.